Paz, irmãos, boa tarde, tudo bem? Senti de fazer um vídeo aqui, compartilhar com os irmãos um pouquinho. Acabei de participar da reunião aqui do presbitério com o irmão Sérgio e os demais presbíteros, né? A reunião foi das 10 ao meio-dia e das 2 até agora, 5 e pouquinho. Né? Ela é uma reunião fechada para nós, eu recebi o link aqui pelo Zoom, né, minha primeira reunião com o ministério aí, com os presbíteros, né, reunião da liderança. E irmãos, eu que fiquei 10 anos nas denominações, né, que diferença, irmãos. É tudo aquilo que nós esperamos da vida da igreja adequada, né? Uma reunião de oração para expelir também os demônios que tentam enganar o nosso coração, a nossa mente, usar a nossa carne para atrapalhar a Deus, que tem o seu propósito e a sua obra em nossas vidas, uma reunião com muitos louvores e com muitos testemunhos dos presbíteros, tanto de experiências, como também de bênçãos que receberam, como também de mensagens que Deus deu encargo a eles para compartilhar com os irmãos. Né? O irmão Sérgio mesmo se falou ali dessas 5 horas de reunião, se falou 40 minutos, se pregou 40 minutos, foi muito, né? Em momento algum teve, como nas denominações, cobrança financeira, estratégias de como arrecadar, em momento nenhum, nada disso. Que maravilha, glória a Deus, né? Por participar aí da primeira reunião fechada. Gato escaldado tem medo de água fria, em momento algum, irmãos. Mas vimos ali coisas que, sinceramente, eu precisava ter comunhão com outros líderes também tementes ao Senhor, para, sabe, enxergar que muitas vezes eu atrapalho a obra, né? Eu atrapalho a obra. Nós atrapalhamos a obra, porque nós temos nossas fortalezas mentais, né? Nossos preconceitos, nós já fomos muito machucados e a gente tem agido errado em algumas questões, a gente tem agido errado, né? Eu vou ser bem sincero aqui, que o Espírito Santo possa testificar dentro de ti, e se houver também esses demônios na tua carne, no teu coração, na tua alma, que Deus ele possa queimar todos os demônios, trazer a luz, dissipar todas as trevas, renovar a tua mente segundo a palavra de Deus. Que nem a gente sabe, né, que a igreja ela não deve se envolver com a política, né? A gente fala disso nesses últimos anos. A gente sabe que o anticristo vem através do governo humano, né? O anticristo ele é um político de grande influência no mundo. Porém, irmãos, a gente também sabe, pelo menos eu também sei, né, o que está. Isso não foi citado hoje, né? Não é algo que eu estou, essa mensagem foi pregada e eu vou pregar para os irmãos. Não. Isso daqui é algo que eu já preguei na vida da igreja nesses últimos anos, os irmãos sabem. E muitas vezes a gente, por causa dos machucados, das pessoas sem caráter, né, dos avarentos, dos caluniadores, muitas vezes a gente acaba deixando isso daqui de lado. Porém, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, é fato que o anticristo vem da linha política do governo de homens,
Mas também é fato que até o tempo que ele se manifestar, não sabemos se será daqui a 1 ano, 3, 5 ou 10, né? Sabemos pelos acontecimentos que está perto, mas até isso acontecer, o que rege a nós é o que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Né? Quantas vezes nós, irmãos, nós entramos na prefeitura da cidade para orar? Quantas vezes, né, a gente ofereceu uma oração a um líder político, a um rei, né, ou alguém que se acha investido de autoridade? Nós somos muito machucados, né, com a política, com os escândalos. Só que a gente tem que cuidar para não ser como aquela árvore que foi machucada tanto que parou de produzir frutos, porque o que dá fruto o Pai limpa e ele produz ainda mais frutos, mas o que não dá fruto o Pai corta, né? E é como se eu sentisse nesses últimos meses que a raiz, o machado estava posto na nossa raiz, sabe? Eu vejo que o Senhor fez de trazer até nós o irmão Vilnei aí da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão Sérgio que está na luta há tantos anos. Ele trouxe, o Senhor trouxe até nós para trazer um renovo. E eu estou com todas as minhas fortalezas mentais, né, e meu achismo colocado por terra. Né? Peço que os irmãos saibam disso. E que Deus abençoe, que vocês também possam colocar, porque a igreja não deve ser governada como a gente quer, e sim como Cristo quer, e como Cristo quer está na palavra. Então esse é um ponto aqui que eu compartilho contigo, que eu recebi, né, que a gente não deve ficar desprezando, porque as pessoas mexem na política, a gente deve orar por eles, né? A gente não vai se vender como alguns fazem, infelizmente, mas a gente deve estar em intercessão e oração. Temos que saber separar as coisas. Amém? Não é simplesmente, porque é político, isso e aquilo, não presta e fica para lá. Não. Na vida da igreja verdadeira, dos servos verdadeiros, vai receber oração, vai receber atenção, vai receber pregação se quiser. Amém? Esse é um ponto. O outro ponto, irmãos, eu pelo menos, né, eu tinha essa fortaleza mental também de achar, né, que nada na vida da igreja poderia ser cobrado, nada, né? Nenhum livro, nenhum CD, nenhum DVD, nenhum estudo, tudo deveria de ser de graça, tudo deveria de ser de graça. Eu pensava dessa forma, mas como Satanás tira proveito disso para impedir o crescimento da obra de Deus? A verdade é que Satanás se alegra quando a gente pensa assim, né? Porque ele quer ver a gente na miséria, ele quer ver a obra de Deus na miséria, ele quer ver os homens não gastando com Deus, gastando com o mundo. Isso é uma verdade. E os meus preconceitos machucados, fortalezas mentais, foram quebrados. Eu tive que deitar o pó para deixar o Senhor fluir. Olha só, nesse mundo a gente fala quantas vezes, né? Tudo é no dinheiro. Hoje está assim, tudo é a base do dinheiro. A gente não fala assim, irmãos? Não é verdade? Então a gente tem que ter consciência, já que tudo é na base do dinheiro, eu vou gastar com aquilo que edifica. Eu vou gastar com aquilo que faz com que o reino de Deus avance. Você consegue entender? Bom, a verdade é que o ministério só está aí, vai fazer agora 5 anos, agora nos unimos com a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem irmãos que têm essa consciência. Né? A minoria, né, continuou fazendo para Deus o que ele merece, com amor, com temor. Né? Muitos retrocederam, outros não têm cargo nenhum, mas a verdade, irmãos, é que Deus conta conosco. Deus conta conosco. Né? Uma mensagem também que não foi falada hoje, mas que o Senhor me trouxe à memória é o que está em Isaías 55, que diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, na primeira parte a gente vê que é para ir sem dinheiro, né? Porém, depois nós vemos o Senhor falando, por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Isso daqui é muito fácil de entender, se a gente olhar para a vida prática, não é teologia. É entender a salvação que Deus nos dá pela graça, o acesso à água da vida, a fé que nos salva, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá, não de obras, para que ninguém se glorie. Só que uma vez que Deus nos dá a fé, irmãos, aí Ele quer agora nos conscientizar. E aí, vamos parar de gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Vamos parar de ficar gastando dinheiro com alimento ruim, né? Quantos de nós, irmãos, já não gastamos aí centenas e centenas, se não milhares, né? Seja com filmes, cinemas, Netflix e outras flicks que tem, em internet, sabe, jogos e coisas relacionadas ao esporte, coisas relacionadas ao lazer, e aquilo dali nunca satisfaz. A gente sempre precisa mais, 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 mais. Aquilo dali não nos leva para finos manjares, pelo contrário, nos destrói, né? Nos destrói. Quanta coisa ruim, né? Às vezes a esposa fica brava com o marido porque está vendo trem ruim na Netflix, ou o marido fica bravo com a esposa, ou a pessoa vê alguma coisa, fica depressiva, fica angustiada, fica tendo pesadelo, faz alguma coisa ali, gasta o dinheiro no que não é pão e acaba bebendo, fumando, se prostituindo. É sobre isso que o Senhor está falando conosco. Ele deseja que agora a gente gaste no pão que vai fazer, veja bem, olha só, que pão é esse, né? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ou seja, o Senhor quer que a gente gaste para comer o que é bom. E se a gente comer o que é bom, Deus ele promete que a gente vai se deleitar em finos manjares. Então entenda, essa comida que o Senhor está dizendo não é uma comida natural. Esse comer o que é bom não está relacionado ao pão com ovo frito, né? A carne assada, ao salpicão, ou então uma comida que é nutritiva, verduras, legumes. Não, comer o que é bom está relacionado ao pão da vida. Comer o que é bom está relacionado à palavra de Deus, se alimentar, pois Cristo disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está falando assim, ó, gaste o seu dinheiro para se alimentar do que é bom. Né? Outra hora nós estávamos em denominações onde dizimávamos, fazíamos votos, gastávamos com combustível, deixávamos de trabalhar, de ganhar dinheiro para congregar nesses lugares, mas o pão não era bom, irmãos. A comida não era boa e nós não nos deleitávamos em finos manjares. Mas hoje, agora, a gente está tendo acesso à comida boa. E alguns têm desprezado. E têm desprezado não é porque não congregam, eu quero dizer para vocês, não é porque não congregam, mas é porque congregam, ouvem, mas não praticam. Entra aqui, sai aqui, continuam congregando lá de vez em quando, orando lá de vez em quando, lendo a palavra lá de vez em quando. Ou seja, o Senhor tem nos dado palavras vivificantes, renovadoras, palavras de revelação poderosas, que nós, na hora do culto, ouvimos e ficamos chocados. Mas quando nós saímos do culto, nós não praticamos e aí acabamos esquecendo delas. E aí não tem o fino manjar. Não tem o fino manjar não é porque a palavra não é poderosa, porque o alimento não é bom. É porque a gente está botando o alimento no prato, mas não está comendo. Você entende? A gente vem, aí olha tudo, escuta tudo, mas quando sai não pratica, não come.
não digere, não sabe o que a gente come é metabolizado e a gente é o que come. A palavra não está sendo metabolizada para dentro de nós e por isso deixa de dar fruto. Eu queria compartilhar contigo que você possa receber isso no espírito e não na carne, porque o homem natural não pode receber o reino de Deus, né? O Senhor, ele quer que o reino dele expanda. Aqui na cidade que eu tô, e você conhece, Santa Bárbara, são 30 e poucos mil habitantes, fora aqueles que vêm de fora para trabalhar aqui. Nós temos aí lutado, pregado o evangelho, poucas obras, infelizmente, e temos aí cerca de 50 pessoas que congregam, né? Às vezes nem isso, firme mesmo, vamos colocar umas 40, mas se essas 40, que Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade, né? Se dessas 40 aí forem tiradas tirados os espinhos, tiradas as pedras, se forem solos férteis, receberem a semente, abrirem suas casas para grupos familiares, abrirem suas carteiras para comprar ali livros, né, que realmente trazem sabedoria do alto e revelação e transformação de mente, trazem ali capacitação para servir ao Senhor da forma adequada. Ah, irmãos, aí vai romper. Aí vai romper. Mas se ninguém quiser tomar o fardo leve que Cristo tem para nós, se ninguém quiser, né, usar a capacidade que Deus deu para multiplicar o talento, aí o que nos sobrará, ou para aqueles que agirem assim, né, será as trevas exteriores. Será ouvido do Senhor assim, servo mau e infiel. Te dei tudo o que precisava, você só se preocupou contigo mesmo, com a tua casa apainelada, como tem Ageu, né? Só ficou preocupado aí com a tua família, com os teus filhos, com a tua saúde, com o teu bem-estar, com a alegria da tua alma. Mas o meu reino, a minha vontade, o ide, o ganhar almas, o orar pelas autoridades, o servir, o amar, o dar, o contribuir, o se gastar, você não teve preocupação com isso. Por isso, você usufruiu na sua vida da sua casa, da sua família, né, do jeito que você quis comer, viver, passear, usufruir, mas aqui na eternidade você não plantou para o reino, você não entesourou no reino, né? Porque Cristo disse, cuidado, não amontoei tesouros na terra onde os ladrões roubam e e as traças corroem. Amontoeis nos céus, porque ali os ladrões não roubam e as traças não corroem. Que possamos ser edificados, irmãos, que possamos receber do Senhor encargo. Daqui a pouquinho mais, né? Hoje é sábado, dia 6 de setembro, daqui a pouco mais nós vamos estar invocando o nome do Senhor aqui em Santa Bárbara, 7h30, e amanhã, no domingo pela manhã. Mas que o Senhor, Ele possa trazer muita luz a nós, possa ter caminho no nosso coração para frutificar aquilo que Ele quer, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele tem um propósito. Só que Ele respeita, Ele nos deu livre-arbítrio, a escolha é nossa se nós vamos servir ou não. Que o Senhor Jesus nos dê a luz, que para o reino dele nós devemos nos gastar o que temos, gastar a nossa vida, pois assim entraremos no reino dos céus com louvor da parte do Senhor Jesus para nós. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te ilumine. A paz do Senhor.